Bom, então, primeiro eu quero dar boas-vindas a todo mundo e fazer um agradecimento especial à Mari e à Maíra por terem aceitado esse convite para a gente falar e abrir a Semana Mundial de Amamentação deste ano. Queria dizer que eu admiro muito as duas. Mari, porque eu acompanhei um parto com ela há 4 anos e meio atrás, sei lá, há muito tempo atrás, e sabendo hoje como é a conduta dela, eu fico impressionada com a potência, assim, da transformação, sabe, da assistência, fico muito feliz mesmo. E Maíra, porque já me consultou uma vez, já fui consultar, né, já fui paciente uma vez, e ouço falar muito bem de você, então acredito que a transformação vem pela informação mesmo, né, e pelo acolhimento sem julgamento. Fico muito feliz de saber que vocês estão com esse projeto aí além do pré-natal, porque eu acho que o pré-natal é uma fatia pequena desse queijo enorme que é esse processo de gestar, né, parir e educar uma criança e criar um ser humano, né? Então vou apresentar vocês aqui e aí a gente começa a conversar um pouquinho sobre por que as pessoas precisam de suporte na amamentação desde a gestação. Aliás, eu vou deixar vocês se apresentarem, eu acho que vai ser mais legal. Contem aí de vocês, então. Bom, já vi que eu já estou com o microfone aberto aqui, deixa eu aproveitar. Bem, obrigada, Fernanda, pelo convite. Conte comigo sempre, prazer muito grande estar com essa musa da amamentação aí. Eu sou a Maíra, sou ginecologista e obstetra, sou professora da Federal na obstetrícia, fiz mestrado em saúde coletiva, meu mestrado foi muito focado na saúde mental, de médico, de acadêmico de medicina e de residente, que também é uma área que eu gosto bastante de pesquisar. Mas sou uma apaixonada pela obstetrícia e junto com a Mari aí já tem uns anos que a gente está na luta para tentar mudar, que seja um pouquinho da realidade da obstetrícia em Juiz de Fora. Acredito que muito já mudou. A gente juntou muita gente boa aqui em Juiz de Fora, está sendo possível fazer uma transformação. E agora, com o projeto Além do Pré-Natal, a gente quer ampliar esse acesso à informação, né? A gente tem muitos sonhos sobre isso, de levar a informação mesmo, porque é ela que te dá poder de escolha, não tenho dúvida. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né, gente? Então, para mim é um prazer participar. Contem comigo aí, vamos ver se a gente consegue acrescentar algo para vocês. Muito obrigada, viu? Um prazer enorme ter você aqui. Quer falar agora, Mari, se apresentar? Eita, meu microfone estava agarrado aqui, não estava conseguindo tirar. Eu sou Mariana Sirimarco, sou médica obstetra, sou daqui de Juiz de Fora mesmo, me formei aqui em Juiz de Fora, mas fui fazer minha residência em Botucatu, na Unesp. E quando cheguei lá, me deparei com uma realidade completamente diferente da que eu vivi aqui. Eu brinco que eu falo que eu fui fazer ginecologia e obstetrícia porque eu achei que eu tinha me apaixonado pela obstetrícia. E quando eu cheguei lá, eu descobri que a obstetrícia que eu me apaixonei era toda errada, toda distorcida, mas... Era amor bandido na época. Era amor bandido, com certeza. Toda esquisita. E eu falo muito que, assim, quem conhece esse lado humanizado da obstetrícia não tem como não se apaixonar. Eu não consigo entender uma pessoa que escolhe o lado da obstetrícia e não consegue achar o melhor lado de atuar. Eu brinco com as minhas pacientes assim, que eu não faço porque é bonito, graças a Deus é bonito, né? Mas as evidências científicas mostram para a gente que é o melhor a se fazer, que se a gente não colocar a mão, em grande parte das vezes, a gente vai não atrapalhar, e isso é tudo que a gente tem que fazer, que a gente pode fazer. E quando a gente tem que atuar, quando a gente tem que intervir, quando a gente tem que diagnosticar, é muito bonito a gente hoje ter uma tecnologia que permite a gente fazer uma avaliação do bem-estar do bebê, qual é a melhor hora dele nascer, né? Não deixar que alguns bebês realmente passem da hora, sendo que cada um tem a sua hora, mas a gente poder atuar nisso, e aí sermos médicos quando a gente precisa, mas ser apenas espectador também.
na grande maioria das vezes, que a gente precisa estudar muito e se educar muito para a gente aprender a só assistir e ver o tanto que a gente é desnecessário. Quando é desnecessário a gente aparecer nesse cenário, né? É importante a gente estar por trás, mas aparecer nesse cenário é muito desnecessário. E é isso, assim, a Maíra já falou aí, né, do nosso trabalho, da nossa luta para tentar modificar as coisas e trazer mudanças mesmo para que sejam reais, para que possam alcançar todo mundo. É uma luta incansável, a gente de vez em quando dá uma desanimada e daí a gente volta de novo com um novo fôlego. Eu acho que esse projeto nosso, além do pré-natal, ele foi esse respiro que a gente deu, encheu o peito de ar e falou, vamos lá, porque nós temos coisa para fazer, além do que a gente já fez até agora. E muito bom estar aqui, a seu convite, né? Uma parceria aí que a gente vem ensaiando há muito tempo e que, se Deus quiser, a gente vai poder atuar junto muitas vezes. Bem-vinda de fora, viu? Obrigada. Mesmo morando no Rio por tantos anos, eu sempre admirei seu trabalho, assim, foi o que eu falei, né? A sua transformação enquanto profissional. E Maíra também, ouvindo das pessoas falarem, né? Como é a assistência de vocês. Eu acho que Juiz de Fora precisa mesmo de uma transformação importante na assistência à gestante, né? E às puérperas. Porque foi o que você falou, é uma assistência guiada pela ciência. A gente não está falando porque é bonitinho, né? Eu costumo dizer, não é bonito apagar a luz, tem uma evidência por trás do apagar a luz, né? Tem uma evidência por trás disso, do silêncio. A gente não está falando isso só porque a gente acha legal e é mais confortável. E eu também não entendo como que as pessoas, conhecendo a assistência respeitosa, continuam no caminho mais difícil, né? Mais desrespeitoso, mas enfim. E aí, trazendo isso um pouco que você falou, né, da amamentação também como ciência, né, a amamentação é uma ciência que está em constante transformação todos os dias, assim como a assistência obstétrica. E a obstetra, né, quem faz o pré-natal, é a pessoa que vai ter mais contato com essa gestante durante o processo da gestação. Por isso que eu chamei vocês aqui para a gente falar, porque sobre por que falar sobre isso na gestação, porque a gente sabe que muitas questões no pós-parto, elas podem ser evitadas ou prevenidas, né, ou até, não sei, acho que transformadas ainda na gestação. A gente vai falar aqui sobre alguns fatores de risco para esse processo, né, da amamentação, mas eu enxergo o profissional da obstetrícia como um dos mais importantes na detecção de fatores que podem fazer com que essa pessoa passe por um processo de amamentação que não seja como ela planejou, que seja um processo de amamentação difícil, com um desfecho diferente do que ela planejou. Ainda que seja difícil, né, que ela possa ter um pouco mais de leveza, que ela pode ter um suporte profissional adequado, baseado em evidência, né, com muita técnica envolvida. Então, por isso que eu pensei mesmo em trazer vocês para falar sobre isso. Tem alguns estudos que falam que as pessoas já pensam sobre a amamentação mesmo antes de engravidar. Então, eu acho que aqui tem mais gestantes, provavelmente hoje, né? E aí muitas dessas pessoas aqui provavelmente já viram alguma pessoa amamentando na rua, e aí olharam para aquela cena e pensaram, como vai ser? Eu quero amamentar por tanto tempo, ou eu não quero amamentar, né? Porque isso também é importante de se discutir durante o pré-natal, né? Saber se essa pessoa deseja amamentar. Eu lembro que uma vez eu vi um documentário na Netflix sobre parto e pós-parto, e a enfermeira, a primeira coisa que ela perguntava no pré-natal, nessa consulta de amamentação, era: você deseja amamentar? Você quer amamentar? Porque se você quiser, a gente vai te dar esse suporte, mas se você não quiser, a gente também vai te dar esse suporte, né? Eu costumo dizer que toda escolha só é uma escolha quando ela vem com informação. Se você não tem informação, você não está fazendo uma escolha. E eu acho que o papel de vocês nesse pré-natal é muito importante por isso, né? Assim, porque a gente consegue fazer essa identificação, primeiro, do desejo, para encaminhar essa pessoa aí durante a gestação para a amamentação. O que vocês veem, assim, no pré-natal, né, no consultório sobre isso? Então, na verdade, eu acho que, assim, como a gente também não foi preparada para o parto humanizado na nossa formação, a questão da amamentação é uma questão ainda muito falha na formação do médico obstetra.
eu acho que, na verdade, do médico, né? O próprio mastologista, que seria o médico da mama, ele está ali para lidar com o patológico, mas é difícil você pegar um mastologista que realmente tenha uma linha, né? Um trabalho voltado para o fisiológico, para aquilo ali dar certo. E a gente tem muito pouca preparação para isso. Eu mesmo costumo falar isso no consultório. Eu falo para o paciente, assim, eu sei falar, mas, por exemplo, eu não sei pegar e colocar uma criança no peito ali na hora que ela acaba de nascer. É lógico que com o tempo a gente vai colocando a mão, vai ajudando, mas, assim, falar que tecnicamente eu sou o suficiente para isso, eu não me vejo assim. E acho que uma coisa que você falou das pessoas pensarem em amamentar antes de engravidar, eu acho que, culturalmente, a gente roubou a naturalidade do parto, né? Houve uma geração aí que o natural era pagar por fora para o médico no INPS para poder fazer a sua cesárea, porque assim seria melhor assistido. E a amamentação ainda ficou sendo vista como algo natural, apesar da gente estar num país que não incentiva a amamentação, que a gente sabe que o tempo médio de amamentação é muito pouco, mas a amamentação é vista como algo natural. Eu não esqueço da Luísa Tomé, numa propaganda com as duas crianças gêmeas no peito, aqueles bebês lindos, gordos, fofos, e falando que amamentar era natural. E ela é incrível, então, né? Toda arrumada, com cabelo maravilhoso. Isso, tipo, né? Aquela cara de puérpera plena, né? Mas eu acho que é isso, assim, isso ficou sendo visto como natural, e ainda é. Então, quando a gente está dentro de um consultório obstétrico, a gente vê muito a paciente preocupada com o parto, com conseguir vencer toda essa cultura, com conseguir vencer vencer a família, com conseguir vencer a si mesma, né, as suas crenças para conseguir parir. E com a gente é muito pouco abordado a amamentação. Por quê? Porque eu vejo que muitas vezes as mulheres se agarram a gente, principalmente figuras como eu e Maíra, que trabalham com o parto normal, com o parto humanizado, elas se agarram a gente naquela esperança assim, cara, eu vim aqui porque você vai me ajudar a parir. E é esse o objetivo que elas têm, é aí que a gente pega muito, que vem muitas dúvidas, e eu acho que a amamentação fica completamente de lado hoje no pré-natal, tá? Por falta de experiência nossa, por falta de tempo, por falta da paciente vir buscar isso, por falta das pessoas acreditarem que amamentar não é tão natural e que não vai acontecer porque você tem um bebê e uma mãe e um peito produzindo leite, um bebê que tem capacidade de sucção. Então, eu acho que é completamente falha a assistência. Você falou aí para a gente, né? Você falou de sermos as pessoas mais capazes de detectar os fatores de risco. Quando a gente tem uma paciente, por exemplo, com uma mamoplastia, né? Ela fez uma cirurgia na mama. É fácil para mim identificar isso e falar com ela, olha, calma, nós vamos ter que esperar, a amamentação vai ser, a gente vai ver na hora, o bebê não ganha peso nos primeiros dias, então não vai ser nos primeiros dias que a gente vai saber se sua amamentação está efetiva ou não, mas é bacana que você já tenha em vista uma consultora de amamentação, se você puder que você faça consulta pré-parto, mas, né, para a gente no pós-parto ter aí alguém em vista para ajudar, isso é fácil. E para essa mulher o não amamentar, ele pode vir de um processo natural. Também não vem cheio de culpa, cheio de... né, existe um impedimento físico ali que talvez a gente não consiga mesmo ultrapassar e o que a gente conseguir para aquela mulher está sendo muito válido. Então, essa mulher a gente identifica fácil, a gente conversa com ela fácil, a gente tranquiliza ela fácil, mas existem outros fatores de risco que é difícil a gente achar, que é difícil a gente trabalhar, né? E acho que, assim, igual você falou, a abordagem da mulher que não quer amamentar, tá? Acho que isso vem como um desejo para a gente e a gente faz ali um... Eu hoje atendi uma paciente que está... Ela veio fazer o ultrassom morfológico, 20 e poucas semanas, e ela falou comigo, estou realmente decidida a não amamentar. E a gente vem conversando disso desde o dia que ela chegou grávida para mim, e aí ela me perguntou hoje qual é a conduta, já que ela não quer amamentar. Como é que a gente vai fazer, se ela vai tomar remédio, que dia que ela vai tomar, se é no hospital, se ela leva. Então, assim, é uma mulher que vem buscando essa informação sobre o não amamentar
desde sempre. Também é uma mulher que, entre aspas, é fácil para a gente acolher, porque ela tem esse desejo muito forte nela e ela traz esse desejo para a gente. Agora, é difícil a gente identificar a mulher que não está disposta a amamentar, mas que também não está disposta a falar sobre isso. A mulher que está sendo condenada e que não fala sobre isso porque ela tem que amamentar, né? Sim. E eu acho que é falho. Eu acho que na verdade, muito desse insucesso na amamentação que a gente tem, de termos um país com uma média de amamentação tão baixa, isso é falha de pré-natal também. É lógico que a gente tem a questão da licença maternidade, que não é os 6 meses de amamentação exclusiva, uma série de coisas que a gente tem aí, mas eu acho que o pré-natal também, ele deixa essa parte bem falha. Uhum. Acho que a gente nunca deve esquecer de falar também da parte social e política, né, que anda junto, e assim, o pré-natal, concordo muito com a Mari, é falho, e a gente acaba abordando demais até o parto, que é o primeiro evento a acontecer, então parece que apaga um pouco o que vai vir depois, né? A gente foca no parto. Uma falha de assistência que eu acho que a gente costuma marcar consulta pós-parto para pelo menos 15 dias pós-parto, então, assim, aquela treta dos primeiros dias já passou, isso é ruim, mas, ao mesmo tempo, a paciente, antes de 15 dias de parida, tem uma dificuldade de locomoção, a logística não favorece, então eu fico imaginando o que a gente podia colocar ali no meio, porque é diferente uma consulta para falar da amamentação antes de você ter tido neném ou não. Essa é uma coisa. Então, a consulta de pós-parto, eu acho que é uma coisa que daria para melhorar, a gente instituir... Bom, não sei. Com paciente de consultório é mais fácil instituir uma consulta online nesse momento, né? Ou aliar com o trabalho das consultoras, que eu acho que é maior investimento que uma gestante pode fazer, se tiver que escolher um investimento durante a gestação, é a consultoria de amamentação, sem dúvida, não, nem titubeio para falar isso. Mas aí a gente esbarra nessa questão que você provavelmente vai trazer, né, que é na questão socioeconômica. Socioeconômica, que pesa demais, a gente está falando de uma maioria esmagadora que não teria acesso, né? Sim. E, mais uma vez, a sobrecarga feminina, né? Porque, assim, aí uma mulher engravida, ela tem que dar conta de aprender tudo sobre fisiologia do parto. Passou a fisiologia do parto, tem que aprender tudo de amamentação. E se não dividir essa carga também, é humanamente impossível, você sair de um pré-natal, PhD em parto e em fazer uma pós-graduação em obstetrícia e depois em amamentação, né? É muito difícil mesmo. Então, é muito. Eu morria de vontade de que aquele discurso fosse verdadeiro, assim, empodere-se de informação e aí o resto vai fluir, porque uma vez informada, você vai chegar para parir no plantão e vai estar bem. Pode ser realidade em outros países, a gente sabe que não é no Brasil. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. A gente reconhece a nossa falha em pré-natal, sem dúvida. A demanda das pacientes também é maior pelo parto, eu noto isso, justamente por essa ideia. Tanto parto quanto amamentação são eventos muito permeados de mito, né? De gente fazendo medo e gente fazendo da experiência pessoal prévia pseudo-verdades, né? Sim. Minha mãe, minha tia, minha sogra, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vencer isso já é difícil pra caramba. Vencer isso para parir e para amamentar é o dobro difícil. E a gente sabe que a amamentação já chega cheia de carga do parto que aconteceu ou que não aconteceu. À medida que tudo é favorecido ou atrapalhado pela nossa descarga hormonal, o que manda no hormônio é o nosso estado, né? O nosso bem-estar geral. Então, assim, se você já começa com um parto frustrado ou violento ou diferente do que você imaginou, a amamentação já chega com um pezinho atrás também, né? Sim, verdade.
Então, o negócio é difícil. E o que eu brinco é assim, parto normalmente em um dia a gente resolve, né? Comumente. Amamentação, não. Amamentação, o rolê é bem mais longo, não pode depender só de uma pessoa, assim, já não depende, porque, né, é quem está amamentando e quem está mamando. Sim. Mas ainda é pouca gente, porque tem que envolver mais gente, porque se a gente está falando de meses, de anos, é impossível colocar nas costas de uma pessoa só, uma adulta só, dando conta daquilo. E que ainda está passando pelo puerpério, né, assim, por questões importantes, hormonais, e por questões individuais, né, de perda da identidade naquele momento, de mudança, né, da sua relação com o seu corpo e com o outro também, né, com os outros ali. Então, realmente... A gente passa por uma perda de identidade ali, né, transitória, que, assim, você não se reconhece mais. Você fala, deixa eu me achar aqui, e nesse ínterim, um ser humaninho precisando integralmente de você. Sim. Então, assim, são muitas coisas e que precisam ser pensadas antes de acontecer, porque aí é demais para qualquer um. Sim. Eu costumo dizer assim que o cenário que a gente tem no Brasil hoje, que foi construído, né, de muitos anos para cá, principalmente pela influência não só da indústria da cesárea, né, assim, das cirurgias em série, mas também pela indústria da alimentação infantil, da produção de bicos artificiais, e isso veio construindo para as pessoas que querem parir uma necessidade de se especializar mesmo nesse assunto, porque qual seria o mundo ideal? Que ninguém precisasse estudar sobre parto, e nem sobre amamentação, né? Assim, que a gente só precisasse saber que eu ia chegar lá naquele plantão e que aquela assistência, independente de quem fosse, seria uma assistência respeitosa e baseada em evidência científica. Mas não, a pessoa precisa saber o que é ocitocina, se ela tem que ser feita em bomba de infusão ou gotejamento, quais são, né, os riscos e os benefícios, se eu tomar analgesia, como que funciona, onde que a pessoa vai dar analgesia. A gente acaba tendo que estudar coisas e esse tempo vai sendo perdido para outras coisas, que é a conexão de quem está gestando com o bebê, que é a informação para a rede de apoio, que é o tema que traz a Semana Mundial de Amamentação, né? Que é a rede de apoio precisa ser educada sobre os assuntos relacionados à amamentação, porque senão vai ser a primeira pessoa, e não é por maldade, a falar para você que chupeta vai salvar a sua vida, né? Ou que a mamadeira vai ser excelente. Então, não adianta, por exemplo, as pessoas que estão aqui gestando saberem tudo de amamentação, porque na hora que chega a mãe e fala, minha filha, dá uma chupeta para você conseguir dormir, a primeira coisa que você vai fazer é botar a chupeta na boca da criança. Então, quando você... Na hora que você dá a fórmula e o bebê dorme 5 horas seguidos, e todo mundo fala assim, tá vendo? Era fome. Exatamente. Gente, você está completamente abalado e vulnerável. Você vai falar assim, meu Deus, deixei esse bebê com fome. Que monstra que eu sou. Essa mulher já se acha incapaz de cuidar dessa criança e de ser responsável pela vida dessa criança, né? Aí chega um e fala, o que você está fazendo é errado, faz assim que você vai ver. Aí faz um silêncio, 3 horas de silêncio, tipo, meu Deus, né? Você consegue lavar sua cabeça, dormindo, né? Eu não estou deixando a criança dormir, eu não estou deixando a criança comer, eu não estou deixando, né? Sim. Agora, uma coisa que a Mariana falou também, que eu acho que é muito importante, é que todos os profissionais da assistência, a gente não consegue dar sozinho ou sozinhas, né, conta de tudo que envolve isso. Então, eu costumo dizer assim, por exemplo, uma pediatra, ela não consegue dar conta de tudo, ela não consegue estudar tudo sobre amamentação, tudo sobre introdução alimentar, tudo sobre doenças, tudo, né, sobre todos aqueles assuntos ali. Então, a ideia mesmo da assistência interdisciplinar, né, que é o que a gente gosta muito de fazer, é você triar aquela pessoa e dali você encaminhar para quem é de direito, né? Eu falo, manda para quem é de direito, essa gestante que você está acompanhando. Ou a puérpera, por exemplo. É meu papel como consultora de amamentação avaliar aquele caso que merece uma avaliação de um osteopata, então eu vou encaminhar para o osteopata, né? Então a nossa função é um pouco essa mesmo, assim, de fazer essa triagem e encaminhar para alguém quando é necessário. Estou atendendo um caso, sei lá, grave de mastite com abscesso, vou mandar para um mastologista, né? Então, acho que esse é o nosso papel aí enquanto profissional. E sobre o que Maíra falou sobre a amamentação e as questões de classe, né, e de raça, isso é uma coisa que a gente precisa muito falar, porque, inclusive, a gente vai falar aqui, deixa eu só botar um mudo aqui, né?
Isso é uma coisa muito importante da gente falar, porque a gente... eu vou falar, inclusive, aqui no dia 29, sobre o privilégio que é amamentar, né? A gente precisa falar sobre isso, porque amamentar por 6 meses, né, e até 2 anos ou mais, ter uma consultora de amamentação, ter tratamentos adequados quando você tem uma dificuldade, ter consulta no pré-natal, isso é um privilégio de nós, mulheres brancas, né? E de classe social mais elevada. O SUS, infelizmente, não dá conta dessa demanda dessas mulheres. Existem pequenos grupos nas unidades básicas de saúde, mas a gente sabe que eles não dão conta disso. E, além disso, tem uma questão socioeconômica do pós-parto. Essas pessoas, a maioria das vezes, elas não têm direito à licença maternidade de 4 meses, elas têm que voltar a trabalhar com 2, porque são chefes de família, né? Estão ali sustentando, têm outros filhos, enfim. É um assunto que a gente pode ficar aqui até amanhã, às 6 horas da manhã, falando sobre as questões socioeconômicas da amamentação, que vai render bastante. Então, quando a gente... Desculpa, Fernanda, pode falar. Pode falar. Não, quando a gente olha aqueles gráficos do ENANI, né, que é o estudo, o grande inquérito lá feito sobre a nutrição, esse recorte social fica muito claro, porque quem amamenta mais tempo é mulher branca sudestina, né? São as do Sul e a do Sudeste. Então, Sul e Sudeste. É muito bizarro isso, né, gente? Porque é quem poderia, inclusive, pagar a fórmula. Não me entendam mal, não estou defendendo o uso da fórmula. Mas é só pensar que quem mais precisaria amamentar, contar com essa nutrição, é quem menos pode, né? E não que seja fácil para mulher branca tá lá numa NICE 6 meses amamentando, não é isso não, é puxado para caceta, né? Mas imagina se é muito pior, né? É muito bizarro, é muito Num triste. cenário muito desfavorável, né? Um cenário muito, muito desfavorável. Você citou aí o ENANI, eu vou deixar no chat aqui para quem quiser assistir a palestra, a última palestra com divulgação de dados mesmo sobre o ENANI, e aí quem tiver afim é só acessar, é gratuita, todo mundo pode acessar, é bem legal, porque traz um pouco o perfil da amamentação no Brasil. Isso é muito legal da gente saber, né? Como que caminha isso aí. Uma outra coisa também que a Mari trouxe é que amamentar não é um ato natural instintivo, né? A gente vê isso sendo reproduzido todos os dias, inclusive com uma romantização mesmo da amamentação, né? É isso, o bebê nasceu, aquele vídeo do bebê que acabou de nascer, que vai caminhando para o peito, né? Vai rastejando para o peito, assim. Eu já perdi a conta de quantos partos eu acompanhei, acredito que vocês também, e eu nunca vi aquilo acontecer, né? Eu nunca vi um bebê que rastejou em cima de uma pessoa em direção ao peito. Meu sonho ver um nenenzinho desse. Meu sonho também. Nunca vi. Então, a maioria das vezes, as pessoas precisam mesmo de ajuda para, né, colocar o bebê para mamar na primeira hora de vida ali, e isso a gente sabe que vai ser muito importante no desfecho da amamentação, mas é isso, amamentar não é um ato natural instintivo, é um ato de aprendizado, né? E eu gosto de falar também que é um ato de resistência, porque no país que a gente vive, diante de todas, assim, as questões, quem consegue amamentar e manter a amamentação é um privilégio mesmo, né? Assim, é uma luta. Então, a Tati está mandando uma mensagem aqui, deixa eu botar lá o link para as pessoas. Bom, eu queria também que vocês falassem um pouquinho, se vocês têm experiência, assim, sobre pessoas casais, especialmente casais de mulheres, né? Que é uma coisa que a gente pode falar também um pouco aqui de como funciona. Casais de mulheres ou pessoas que estão adotando e que desejam amamentar. Se vocês têm experiência com isso, como que é isso para vocês? Eu também posso contar um pouquinho sobre a minha. Eu nunca tive, eu queria ouvir, mas assim, é super possível, não é isento de efeito colateral, né? Porque a gente está falando de dose de hormônio bem considerável, mas nunca precisei manejar, quero saber da sua experiência. E você, Mari? Na verdade, eu tive uma paciente que adotou uma criança e se preparou, na verdade, mas nem foi com minha orientação, ela buscou orientação de uma pessoa com experiência, eu acompanhei, e ela conseguiu realmente amamentar esse bebê, essa criança.
mas realmente não é muito a nossa realidade, né? Não Sim. é o que chega para a gente, assim. Esse é um fator de risco importante, né, para a amamentação, porque a chance da gente ter duas pessoas amamentando é muito pequena. Amamentando, que eu digo plenamente, né? Mas aí a experiência da amamentação, ela vai para além só da amamentação exclusiva, né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente pode reforçar aqui, que quando a pessoa tem um fator de risco para amamentação, não quer dizer que ela não vai amamentar. Quer dizer que ela vai, eu costumo dizer, quer dizer que ela vai retraçar a rota dela do Waze, né? Ela vai amamentar de outra forma. Então, eu já acompanhei muitas pessoas que amamentaram de forma mista, por exemplo, e evoluíram para desmame com 2, 3 anos de vida da criança, né? Guiaram o desmame. Mas é muito legal acompanhar essas pessoas também, porque elas se sentem muito incluídas nesse processo de amamentação. É um processo que deve começar na gestação, né? Porque quem não vai amamentar ou quem vai adotar outra mãe, né? Ou quem vai adotar, vai precisar de estímulo para a produção ainda na gestação, através do que a gente chama de galactogogos, que são remédios ou naturais ou alopáticos para estimular a produção de leite, e estímulo com bomba. Então, é muito legal, assim, também, quando tem uma obstetra participando junto, né? Quem fala mais sobre isso no Brasil hoje é a Kelly Carvalho, uma consultora lá de São Paulo. Ela até vai falar agora, já falou, se não me engano, um primeiro congresso de diversidade, né, de pessoas LGBTQIA+, e ela trabalha junto com a Ana Thaís Vargas, que é uma obstetra lá também. Então, é um assunto muito legal também da gente buscar, né? Eu adoro esse assunto porque saber que pessoas que não estão gestando querem amamentar e conseguem amamentar, né, na medida do possível ali com o que é possível, é muito legal. Mas é treta, né? É. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a experiência é muito pouca, porque a gente colocou aí, a gente falou muito dessas questões sociais, que quando elas envolvem pessoas não gestantes, é pior ainda, né? Você convencer uma sociedade de que uma mulher não gestante, ela vai se preparar para amamentar e que ela precisa desse tempo, ela precisa da licença para amamentar, é uma coisa, eu acho que até surreal na cabeça de muitas pessoas. Então, acho que dentro desse contexto aí, muita gente deve se inibir até, né? Tipo, queria, mas não tem jeito, não tem como. E, né? Num casal, quando a gente tem duas mulheres, uma vai gestar e vai parir, aquela ali vai naturalmente, né, ser a mãe que vai amamentar. Então, talvez isso de alguma forma acalente essa família, assim, tipo, a gente tem quem vai amamentar, a gente tem a amamentação. E a outra que gostaria fica talvez nesse sonho, né? E aí, para isso chegar na gente, né, uma pessoa realmente com esse desejo, com essa possibilidade, para a gente atuar nisso, eu acho que, não sei, assim... É acho difícil, que, né? você pegar uma pessoa em São Paulo que tem experiência com isso, né? São Paulo é um mundo. É diferente da gente chegar aqui em Juiz de Fora e falar assim, alguém tem experiência com isso em Juiz de Fora? Certeza que não. Certeza que não, né? E o nosso conhecimento está sendo muito, muito produzido em tempo real hoje em dia, né, gente? O acesso que a gente tem hoje, se comparar a 5 anos atrás, é muito menor. Inclusive, eu andei lendo umas coisas referentes à produção láctea mesmo, em quem estimula por hormônio, comparando a formulação do leite, a composição, né? E é igual, e assim, o fator nutricional muito parecido, mas se a amamentação já é cheia de mitos, vocês imaginem a amamentação estimulada por hormônio exógeno, né? Que briga que não é. Mas eu acho tão importante a gente falar sobre isso, justamente porque, se para mim ainda é um campo meio desconhecido, vocês imaginem para quem não está na área da saúde, né? Quem não sabe buscar um artigo, por exemplo, né? Sim, verdade. Agora, você falou de paciente aí que tem baixa produção, por exemplo. Essas a gente já teve muito, né, Mari? Paciente pós-mamoplastia, e eu tenho muita história feliz de paciente pós-mamoplastia que não necessariamente fez aleitamento materno exclusivo, mas depois tomou um rumo, assim, quando o bebê passa a demandar menos da amamentação, Na introdução né? alimentar, né?
assume e fica só peito. Eu tive algumas pacientes assim, depois que eles começaram a comer, os bebês passaram a mamar só peito. Bastante peito, né? caso, assim mesmo. As cirurgias de mama, né, tanto as redutoras, né, quanto a prótese de silicone, a prótese, principalmente, muitas pessoas falam que não vai ter problema nenhum para amamentar e tal, mas nem sempre é assim, né? Prótese de silicone é um fator de risco, né, para amamentação também. Não, e às vezes ela vem associada com outra coisa que não foi diagnosticada. Às vezes Uma hipoplasia mulher tem mamária. uma hipoplasia, até mama tuberosa, né, que a mama fica pouco volumosa, busca por uma prótese de silicone e nunca vai ser diagnosticada com mama tuberosa. Sim. Né? A primeira pergunta que eu faço para a pessoa quando ela fala para mim que tem silicone é essa: por que você botou a prótese? Né? Porque às vezes ela botou porque ela já tinha uma mama, né, um tamanho legal, que cresceu na adolescência e tal, mas a maioria das pessoas coloca porque não teve um crescimento de mamas na adolescência e no início da fase adulta. Então, isso é uma coisa muito importante da gente falar, porque eu não sei vocês, mas na minha experiência, muitas pessoas que eu atendo assim com prótese, elas relatam que, mas o cirurgião me disse que eu não vou ter problema nenhum para amamentar, porque eu coloquei a prótese por debaixo do músculo, e a incisão foi inteira, não pegou periareolar e tal. A Dani botou aqui, posso deixar algumas perguntas por aqui? Dani, eu acho que eu vou abrir para você fazer essas perguntas ao vivo, você topa? A gente vai falar daqui a pouco sobre alguns outros fatores de risco, mas se você topar, só abrir o seu áudio. Eu topo, é que eu não sei se então manda ver. Alguma ronda de perguntas no final ou não, por isso que eu deixei. Não, pode perguntar. Não, tudo bem. Bom, meu nome é Daniele, eu sou de Juiz de Fora, mas eu moro no Chile, fazem 6 anos, eu estou na minha primeira gestação de 25 semanas. Como totalmente de primeira viagem, nesse período estou lendo bastante, seguindo muita gente, mas confesso que é um pouco o que vocês falaram, né? Na teoria, a gente pode encher de teoria, mas na prática gera muitas dúvidas. Vocês comentaram algumas questões de mulheres que já sabem que não querem amamentar. E eu, na minha cabeça, já está muito claro que eu quero ir para esse passo. Mas, ao mesmo tempo, sou cheia de dúvidas de condições que agora eu poderia me preparar para que lá na frente as coisas possam funcionar com mais facilidade. Então, eu não sei, não sei de que tipo de instrução, ou se de repente já me falaram para ter sempre em mãos a bomba externa para ajudar a extrair o leite, se existem alguns fatores, eu que venho, meu corpo está saudável, o bebê está saudável, alguns fatores que podem me impedir na amamentação depois que o bebê venha a nascer. Bom, e minha última pergunta era, depois do nascimento e saída da maternidade, como e quando saber que preciso de uma assessoria de amamentação? Se é algo que o pediatra me avisa ou se é algo que a gente consegue identificar através do dia a dia, quando a gente for conhecendo o bebê. Perfeito, Dani. Eu só não entendi uma coisa, você deseja amamentar ou você não deseja amamentar? Desejo amamentar, e a minha dúvida é o que eu preciso saber desde agora. Para que esse Dani, eu acho que as suas perguntas, elas podem começar a ser respondidas pela última, né? Que foi Você anotou aí, Fernanda? Anotei. Quando que ela precisa de... Quando que você precisa de ajuda? Eu acho o seguinte, quando a gente se prepara para receber um bebê, você tem uma série de gastos aí que a gente considera como essencial. Então, esse bebê vai ter roupa, esse bebê vai ter berço, esse bebê vai ter carrinho, né? Vai comprar fralda, algumas coisas que você considera essencial porque para se realizar na maternidade. Então, você vai pintar o quartinho, você vai... E eu acho que se você quer muito amamentar, nesse seu enxoval aí de coisas essenciais, seja porque precisa mesmo, ou seja, porque estão no seu desejo, você deveria incluir uma avaliação com uma consultora de amamentação antes até do nascimento, tá? Essa pergunta, assim, quando você precisa de uma pessoa para intervir, é muito difícil a gente falar. Por quê? Porque, às vezes, você vai ser capaz de vencer todos os obstáculos sem uma pessoa para te auxiliar, mas, às vezes, você vai parar no primeiro tropeço.
E a gente nunca sabe quando e como isso vai acontecer e com quem isso vai acontecer. É aquela história, assim, como que você vai estar no seu pós-parto? O que vai acontecer na história do seu parto e como isso vai refletir na sua amamentação? Você pode ter um parto maravilhoso, ir para casa plena, linda, maravilhosa, rachar o bico, sair sangue e ficar ótima, mas você pode ter um bebê que suga bem, você pode ter uma mama que não está machucada, mas você, por conta de uma experiência ruim de parto, não suportar o incômodo dos primeiros dias de amamentação, achar que aquilo é dor e aquilo te atrapalhar. Então, é muito difícil a gente falar quando que você vai precisar, né? Eu falo muito isso no consultório, assim, cara, se você fizer uma consulta, uma consultoria, a consultora olhar para você e falar assim, cara, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, você não vai precisar mais de mim, aqui a gente encerra o nosso ciclo porque já tá dando certo, que bom, que maravilha, mas você tem um profissional te dizendo isso, você não está precisando adivinhar isso. Então, se você puder ter essa assessoria aí na sua amamentação como um item essencial do seu enxoval, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que não vale a pena você esperar ter problema. Até porque com a amamentação, a gente, por exemplo, que dia que você vai ter uma mastite? Como é que a sua mastite vai se desenvolver? Vai dar tempo da gente parar essa mastite antes de fazer antibiótico? Vai dar tempo da gente parar essa mastite antes de virar um abscesso e você precisar ir para o centro cirúrgico drenar? A gente não tem uma condição que seja matemática para eu te dizer, olha, a hora que a sua mama ficar vermelha, eu tenho 2 dias para a gente tratar essa mastite e não virar abscesso. Não tem. Muitas vezes ela já é um abscesso grande, então eu acho que literalmente é muito melhor você prevenir do que remediar. E quando você prevenir, você está se preparando para conseguir de uma forma mais plena alcançar essa amamentação. Então, de todas as perguntas que você fez, eu acho que a que eu consigo te responder com mais propriedade, com mais informação é essa, assim. Não espere precisar. Né? Descubra que você não vai precisar muito dessa assessoria, mas eu acho que vale a pena ter por perto. Eu acho que tem pontos importantes, assim, Dani, no pós-parto imediato, que fazem você acender uma luz para saber se você deve ou não precisar. Você perguntou, eu devo esperar a pediatra, né? Se a sua pediatra for uma pediatra atualizada, que apoia a amamentação e que sabe manejar a amamentação, porque é diferente uma pessoa que apoia para uma pessoa que sabe manejar, você pode trocar uma ideia com ela a respeito disso. Mas dor, ganho de peso insatisfatório, dificuldades assim iniciais de como botar o bebê para mamar, posição, pega e tal, se você apresenta qualquer um desses fatores, já é um sinal para você pedir ajuda de uma profissional para te ajudar nesse pós-parto, né? E uma coisa que você perguntou assim, como que eu vou me preparar agora na gestação para essa amamentação? Então, antigamente, Maíra pode falar o que se recomendava, né, para as mulheres fazerem no pré-natal, mas eu já vou te dar uma dica aqui que é importante, que é exatamente isso que a Mari falou, ter uma pessoa que vai te trazer informação de qualidade, vai dizer para você quais são os itens indispensáveis para você na amamentação do seu enxoval, contar para você como é o comportamento de um bebê, porque muitas pessoas acabam introduzindo uma alimentação complementar porque desconhecem, né, o comportamento normal de um bebê recém-nascido. Eu costumo dizer que aquela frase que as pessoas falam assim, hoje eu vou dormir igual um bebê. Eu falo, então a pessoa não vai dormir, né? Vai passar a noite inteira acordada, porque isso fica no nosso imaginário, o bebê dorme 18 horas por dia no primeiro mês. Isso às vezes não é real. E quando a sua criança, o seu bebê acorda de hora e meia, você fala, não, tem alguma coisa errada. Aí foi o que a Maíra falou, né? Você bota uma fórmula, a criança dorme 3 horas, você fala, pronto, resolvi o problema, meu bebê está alimentado, quando na verdade o comportamento dele estava normal. Então, saber o funcionamento normal de um bebê também é um fator que pode te ajudar muito aí nessa preparação para o pós-parto. Mas conta aí, Maíra, o que se fazia antigamente? Antigamente, e infelizmente a gente ainda escuta isso, né? Que basicamente você dá uma castigada na mama para ver se depois ela aprende a produzir leite na medida. A famosa calejada, né? Você dá calejada, isso aí. Então passa bucha, vegetal, esfola o peito, depois bota o peito no sol, é basicamente isso. Você faz uma receita de, sei lá, faz os exercícios de Hoffman, né? Aqueles exercícios de Hoffman, você puxa o mamilo, vira para um lado, vira para o outro.
O meu Dá dói. nervoso só de pensar. O meu também. Então, Exatamente. assim, nenhum preparo desse tipo precisa ser feito. Pingar limão, pelo amor Pingar do limão céu. é demais. Não garantir um mínimo de sucesso na amamentação, né? Sim. Ela colocou lá também quais são os fatores que impedem a amamentação. São pouquíssimos os fatores, Dani, assim, quando a gente fala de condições da pessoa que amamenta, né? Então, portadoras de HTLV, né, e de HIV não podem amamentar. Pessoas que estão em tratamento de quimioterapia, né, de algum câncer fazendo quimioterapia ou radioterapia também não pode amamentar. Todas as outras medicações, quando não tem, isso é muito importante a gente falar que pouquíssimas pessoas têm acesso a essa informação. Todas as outras medicações têm alguma medicação compatível, parecida para a amamentação. Então, muita gente fala assim, eu vou ter que tomar um antibiótico, vou ter que parar de amamentar. Não, não precisa. Ou vou ter que tomar um antidepressivo, vou ter que parar de amamentar. Também não precisa. Então, é sempre importante ter aonde consultar aí para poder seguir a amamentação. Tem um site muito legal que é o elactancia.org, vou botar aqui no chat também para vocês, que qualquer pessoa pode consultar, né, para saber se pode tomar um antialérgico, por exemplo, ou tomar um relaxante muscular. Você bota lá o princípio ativo e ele diz se é compatível ou não com a amamentação. Uma pergunta que chegou aqui também foi a partir de quantas semanas a gente pode começar a pensar numa consulta, né, para falar sobre amamentação no pré-natal. Então, se a gente for pensar e seguir o que a Academia Americana de Medicina e Amamentação fala, eles sugerem que sejam feitas 3 consultas para falar sobre amamentação no pré-natal. Uma no primeiro trimestre, uma no segundo e uma no terceiro. Inclusive, eles falam que a amamentação e volta ao trabalho tem que ser discutido ainda na gestação, e não é uma coisa que a gente faz corriqueiramente, né? A gente só fala de volta ao trabalho com 3 meses, assim. Mas eles sugerem que esse assunto seja abordado desde a gestação. Mas na minha prática, assim, eu não sei, tem outras consultoras aqui, elas podem falar sobre isso. Eu vejo um resultado bem legal a partir de 32 semanas, assim, 33 semanas. Porque muitas coisas são esquecidas, né, e quanto mais pertinho, assim, a gente fala, eu vejo que a absorção é um pouco melhor. Aí não sei se alguém quer falar aqui, eu já vi que tem outras pessoas aqui que são consultoras que podem também dar um relato, tá? Mas perto de 32 semanas. E aí a Patrícia falou, falem sobre bico plano, manejo, quando a amamentação vai fluir. Quer falar alguém? Mari ou Maíra? Não. Bico plano é um problema, né? Pior que invertido. Bico plano, bico invertido, é mais difícil. Mas, assim, o formato do bico, ele é um fator de risco não para a amamentação em si, mas mais porque deixa as pessoas que vão amamentar inseguras com relação a isso. Porque amamentar com bico invertido é super possível, com bico plano também é super possível. Às vezes, aquele bico bem grandão dá mais trabalho para a amamentação do que um bico invertido, né? Porque a boca do bebê é muito pequenininha, e a criança, às vezes, tem uma dificuldade maior de acoplar. Mas não é um fator de risco só pelo fato de ter uma alteração, só pelo fato de ter uma anatomia diferente, né? Porque as pessoas que têm bicos diferentes vão amamentar normalmente. O leite não sai só pelo mamilo, o leite sai por toda a... Eu conheço 3 casos, 2 foram aqui comigo, e um foi uma professora minha na residência em Botucatu, de crianças que simplesmente não sugavam. Não sugavam, pronto, assim. A minha professora lá de Botucatu, a gente ria dela até, porque ela falava, eu nunca imaginei na minha vida que meu filho ia fazer vômito para o meu leite e ia lamber o beiço para a fórmula. E era isso, assim, a criança realmente... E não era sucção, não era o gosto do leite. Ela tirava o leite, dava para ele na mamadeira, ele cuspia, e aí ela introduziu fórmula. As outras 2 que eu tive aqui no consultório, uma realmente foi isso, a bebê, assim, não pegava, levou em neurologista, fonoaudiólogo, tudo que você imaginar, todo tipo de profissional, benzeu, fez tudo. E aí, quando ela chegou com 40 dias aqui no consultório, eu atendia numa sala que tinha uma pia suspensa, ela pegou e colocou o bebê conforto embaixo da pia e sentou de costas para a criança. E aí eu comecei a conversar com ela,
E aí ela me falando de todos os problemas da amamentação, eu falei com ela, olha só, posso te dar uma sugestão? Vamos parar com isso. Vamos parar agora, assim, o que você conseguir tirar e dar para ela na mamadeira, ótimo. O que você não conseguir... aí foi o que eu falei com ela, falei, a amamentação não é só o nutricional. A amamentação é um momento de troca, é um momento que você dá amor para o seu filho, é um momento que você dá carinho. Você não está conseguindo olhar para sua filha, depois ela de costas para você. Quando eu falei isso, ela abriu a boca a chorar, chorou, foi embora e parou de amamentar e aí realmente melhorou muito a relação dela com a maternidade, porque ela passou a ter prazer em pegar a criança e dar uma mamadeira para ela. Depois teve uma segunda filha que mamou até 2 anos e meio. Então, assim, não se sabe por quê. E eu tive uma outra paciente aqui também, que foi a mesma coisa, o bebê não pegava, mas essa minha paciente conseguiu fazer extração até os 6 meses, o bebê mamou exclusivo leite materno até os 6 meses, tirado na bombinha. Depois ela teve uma outra filha que mamou também, a perder de vista. Então, assim, nem sempre o fator de risco vai estar na mãe, né? Às vezes a gente tem isso, assim, é raro, mas acontece. Então, a gente, né, se a gente pegar uma ninhada ali de cachorrinho, a gente vai ver que a grande maioria deles tem um instinto de mamar, mas tem aquele bobão que fica para trás, não mama, e que se a gente não colocar a mão nele e resolver, ele vai ser perdido na ninhada. Então, a gente tem que lembrar que isso acontece no mundo animal. Também olhar para isso de uma forma assim, nem sempre vai ser alguma coisa que a mãe poderia ter feito diferente, que ela poderia ter escolhido diferente, que ela poderia ter aprendido diferente, né? Que ela poderia ter nascido diferente. Se a gente lida com natureza, a gente lida com o incontrolável. Não tem jeito, né? A gente tem que estar na nossa cabeça que tem uma parte ali que a gente não tem controle, gente. E várias vezes a amamentação não vai fluir, a gente não vai conseguir explicar o porquê. Por mais que você busque ajuda interdisciplinar, multidisciplinar, não vai conseguir, porque existe uma força do incontrolável, que é a força da natureza. A gente não explica tudo, né? Sim, é um evento biopsicossocial, né? Às vezes nem a pessoa que está amamentando consegue perceber o motivo, igual a Mari falou, ela chegou para a pessoa e falou, olha, acho que não está dando para você mais e tal. Muitas pessoas esperam que o profissional fale sobre essa possibilidade, né? Porque é o que a Lorena falou aqui, eu vejo muito um movimento, assim como tem um movimento mais... eu não gosto da palavra radical, mas eu vou usar ela, mais radical, para o parto humanizado caminhar, a gente precisa, né, da galera de frente ali, a amamentação também a gente precisa, mas essa exigência, essa, né, assim, necessidade que as pessoas têm de validar a maternidade através da amamentação é muito complicada, né, porque coloca as mulheres e quem está amamentando num lugar de muito julgamento, de muita culpa, né, é uma coisa que não é legal. Alguém quer falar alguma coisa? Eu perdi aqui pelo chat. Ou fazer alguma pergunta? Não? Então, tá bem. Eu acho que é legal a gente falar aqui uma outra coisa importante também sobre quais são esses fatores de risco, né? Porque muitas pessoas que estão aqui podem identificar algum fator de risco ainda na gestação e procurar ajuda, né? Tanto de uma consultora, quanto de uma obstetra, ou propriamente da pediatra, e isso é uma coisa importante. Ai, Tati, então pode falar agora, depois a gente fala os fatores de risco. De uma pediatra também, é muito importante conhecer a pediatra, né, que vai acompanhar você. Eu sei que aqui em Juiz de Fora o cenário é diferente, eu sei que tem gente do Rio também aqui hoje. No Rio, você escolhe a equipe e a pediatra que vai acompanhar o trabalho de parto, né, e vai receber o seu bebê. Então, você sabe que aquela pessoa vai estar ali com você. Em Juiz de Fora, eu sei que o cenário é diferente porque é a pediatra do plantão. Mais um motivo para você ter um plano de parto muito bem escrito, né, e muito bem direcionado para a pediatra, que fale, inclusive, sobre como você deseja a sua amamentação nesses primeiros dias. Fala aí, Tati. Ei, querida, tudo bom? Queridas. Seja bem-vinda. Coisa boa ver vocês, mesmo que virtual. Então, boa noite a todas, todos, espero que tenham todos aqui também, que justamente a minha fala é bem rapidinha, mas até escrevi hoje sobre isso, está na minha cabeça hoje. A gente fica falando muito de informação, da importância de fazer um bom pré-natal,
Isso, sem dúvida, é importantíssimo. A gente tem falado muito sobre rede de apoio, né? Esse tema da Semana Mundial esse ano veio com esse tema do fortalecimento da educação, de todos os grupos envolvidos, etc. e tal. Só que uma coisa que é muito angustiante para a gente que está trabalhando como doula, como consultora, na assistência, né, as obstetras, é que a gente vê muito mais a mulher fazendo esse movimento de busca de informação sozinha, e ela educando a sua rede de apoio, inclusive o parceiro, que nem deveria ser considerado rede de apoio, porque ele é parte integrante ali, responsável pela saúde da criança, tanto quanto a mulher. E isso eu percebo que às vezes acaba gerando uma sobrecarga mental, já num contexto em que você já está sobrecarregado por outras coisas, tanto na gravidez, né, que você está pensando no parto, em milhões de outras coisas, e depois ainda, mais ainda, você amamentando. E a gente sabe que é um gasto enorme de energia, de nutrientes, de caloria, um gasto emocional, né, enfim, uma dedicação, uma doação emocional, de tempo, que o ideal seria que a mulher fizesse só isso, né? E não mais nada, assim. Então, mas é ela que vai ver o vídeo sobre a amamentação, vai ligar no banco de leite, vai chamar uma consultora, ela que vai ler 500 posts e ver lives, e assim, eu espero profundamente que, porque está todo mundo com câmera fechada, eu não sei, que tenham famílias aqui, né, com seus parceiros ou suas parceiras, que não sejam só as mulheres que vão amamentar, ou só as pessoas que vão amamentar, que estejam realmente se dedicando a isso, porque isso gera, né, uma responsabilidade muito grande. E aí eu acho que essa semana veio um pouco para a gente refletir sobre isso também. Ok, a gente tem que educar, a gente tem que orientar. Na verdade, boa parte das informações os casais e famílias deveriam receber sem fazer tanto esforço, né? Mas, infelizmente, ela precisa cutucar, ir atrás de... Não, eu estou com uma obstetra legal, eu vou contratar uma consultora, eu vou... Porque isso já deveria estar dentro da nossa política de saúde aí um pouco, como a Fê falou aí, 3 consultas só para falar sobre esse assunto, né? Isso poderia estar mais dentro da política de saúde, né? Tanto pública como privada, e muito pouco. Então, e aí eu comentei isso, fiz um texto sobre isso, e já teve gente comentando justamente assim, nossa, minha família é ótima, mas eu estou sobrecarregada na busca de informação, eu que tenho que tomar a iniciativa, né? Então, é um convite aí para quem está junto, para os homens principalmente, tomar iniciativa também de buscar informação, saber, de conhecer, não só ficar recebendo a informação e sendo educado pela pessoa que já está ali, tendo que emprestar o corpo para essa tarefa que é linda e, ao mesmo tempo, É treta. árdua. Ô, Tati, você falou, e essa fala sua é muito interessante, porque essa semana, né, e se cada uma de nós aqui, das profissionais que estão aqui, se a gente for dar uma vasculhada no nosso Instagram lá para saber o perfil das pessoas que seguem a gente, no meu caso, por exemplo, 93% das pessoas que me seguem são mulheres e 7% são homens, né? Provavelmente são meus amigos mais íntimos, assim, que querem dar uma força lá no Instagram e querem aumentar meu número de seguidores. Porque o conteúdo deveria ser, mas não é interessante para eles, né? E se você entrar também e conversar com perfis de homens que falam sobre paternidade, sobre amamentação, sobre parto, sobre esse universo que a gente considera como sendo feminino, você vai ver também que a maioria das pessoas que seguem esses perfis é de mulheres, né? Então, e a gente sempre tá mandando coisas para os nossos parceiros. Eles nunca têm acesso. Meu parceiro nunca me mandou um vídeo da Andressa Reis, por exemplo. Eu que sempre mando para ele, sabe? Eu que falo, olha isso aí. Ou então vem um texto e mando para ele, né? É sempre a gente que está fazendo isso. E eu nem sei se eles leem, né? É isso. A gente ainda vive numa cultura que as mulheres que estudam sobre educação, né? Então, na hora de escolher escola, a palavra da mulher, porque a mulher está estudando mais sobre aquilo que é mais preponderante. Então, é realmente muito importante. E é isso, né? Parceiro ou a outra parceira não é rede de apoio. Rede de apoio é pai, né? O avô, a avó, família, amigas, rede de apoio profissional. Isso que a gente considera como rede de apoio. Você quer falar, Lorena? Eu? Seu áudio está aberto? Ai, Não. desculpa.
Não, porque se apareceu aqui para mim com o áudio aberto, eu falei, ela deve querer falar alguma coisa, mas fique à vontade para falar o que você quiser. Aproveita e fala, Lorena. Aproveita e fala. Não, eu estava ali escrevendo que era abaixo patriarcado. Isso é consequência. Eu resolvo 100% dos dilemas falando mal do patriarcado, porque é isso, a gente recai sobre nós todas essas responsabilidades de ter que a gente tem que se educar e educar os outros, né? E aí os outros são todos os outros, são os homens, são as avós, são as crianças. E é pesado pra caramba, né? Porque se você for olhar, é carregar o mundo na barriga e nas costas. E é puxado, é por isso que é sempre mais difícil, mais custoso. Enfim, vamos quebrar o carregar a gente... responsabilidade de criar um ser humano, né, Lorena? Ter. E é de todos, na verdade. Né? Essa responsabilidade é de todo mundo, não é só da mãe. Obrigada, viu? Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre os fatores de risco. Beijo. Mesmo sabendo que todas as gestantes, todas as pessoas gestantes têm indicação de ter um olhar para a amamentação na gestação, seja pelo obstetra, pelo pediatra, por uma consultora, mas tem alguns fatores de risco que são importantes da gente falar, para que vocês saibam, né? E procurem ajuda, caso vocês estejam incluídas aí nessa listinha aqui que a gente separou para vocês. E se alguém lembrar de mais algum, por favor, é só levantar a mão e falar, porque é isso, né? Foi exatamente o que a Lorena acabou de falar, sobrecarga é grande, a gente acaba esquecendo de alguma coisa mesmo. Então, bom, primeiro fator de risco é morar num país onde a cultura do desmame é presente todos os dias na nossa vida, né? Todos os dias você vê uma boneca com chupeta, todos os dias você vê alguém ganhando uma madeira no chá de fraldas, todos os dias você entra na farmácia e tem latas incríveis de fórmula, aquelas latas douradas maravilhosas. Para quem não viu ainda, para quem, né, a maioria que ainda não tem filhos, mas eu me lembro que no início da pandemia, minha filha estava assistindo um vídeo no YouTube de umas irmãs gêmeas, e elas tinham tido um bebê pequeno, tinha nascido um bebezinho pequeno, um irmão. E aí ela estava assistindo esse vídeo, de repente ele estava no bebê conforto, assim, numa bancada, né? E elas estavam preparando uma mamadeira para ele. Então, minha filha, de 4 anos, estava vendo esse vídeo, né? O que passa pela cabeça dela? É óbvio que aqui na minha casa rola uma doutrinação forte, né? Vem vídeo de parto desde pequenos, vem, né, amamentação desde cedo e tal. Mas a mensagem subliminar da indústria no país onde a gente mora, né, que tem uma cultura de desmame muito forte, ela vem por vários lugares, né? E agora, muito mais por essas redes que os nossos filhos vão acessando, né, cada vez mais e mais e mais. Então, isso é um fator de risco importante, né? Um outro fator de risco importante é uma amamentação anterior com desfecho não planejado. Então, uma pessoa que teve um primeiro filho e não conseguiu alcançar o que ela planejou, tem uma chance maior de não amamentar o segundo e o terceiro filho. Como Maíra já falou, mamas hipoplásicas e tuberosas são aquelas mamas bem pequenininhas, né, que não cresceram na adolescência, ou que têm uma anatomia com mais espaço entre as duas mamas, né, areola e mamilos mais lateralizados, assim, para fora. Mais o que, meninas? Falem aí. Fernanda, nesses casos de mama hipoplásica, tuberosa e tal, o que você orienta que essa paciente faça prévio, de conduta prévia, assim? Mari, para todas as pessoas que têm fator de risco, a gente tem o que fazer na gestação. Existe um estudo grande específico para portadoras de diabetes gestacional, que se chama DAMI, que ele fala sobre ordenha de colostro pré-natal. Mas o que a gente faz no pré-natal não é para estimular a produção de leite para o pós-parto. Então, o fato dessa pessoa, por exemplo, começar a estimular a mama na gestação não vai fazer ela produzir mais leite quando o bebê nascer, porque ela tem ali um número de glândulas que já está estabelecido, apesar de aumentar o risco dela fazer uma mastite pré-parto, alguma coisa assim, por causa do manejo não ser correto, né? Exatamente, mas a gente pode usar tanto estímulo de mamas para armazenamento de colostro, porque esses bebês dos fatores de risco que a gente está falando aqui, eles têm uma propensão maior a usar a fórmula nos primeiros dias de vida, né? Então, por exemplo, o bebê
de uma mãe com diabetes gestacional, a chance dele nascer grande para a idade gestacional e fazer uma hipoglicemia é grande, né? Então, ele pode ser que ele precise de uma alimentação complementar. Na verdade, o que a gente faz é prevenir a oferta precoce de fórmula, porque a gente sabe que ela está ligada diretamente à presença de alergia alimentar. Então, o que a gente faz é ordenha pré-natal de colostro. Tá, mas o objetivo é esse, né? O objetivo é esse, não é produção de leite, aumentar a produção de leite para o pós-parto. E isso também traz um pouco mais de confiança para quem vai amamentar, porque a pessoa sente que ela está fazendo alguma coisa ali que pode ajudá-la nesse processo de pós-parto, né? Então, ver as seringuinhas de colostro armazenado, fazer uma ordenha manual e ver as gotinhas de leite saindo, isso traz mais confiança para quem amamenta, porque muitas mulheres, por exemplo, acham que eu tenho redução de mama, eu não vou conseguir amamentar, e não, isso não é a verdade, essa pessoa vai conseguir amamentar. Se vai ser de forma exclusiva ou mista, a gente só vai saber quando o bebê nascer, né? Mas ela vai conseguir amamentar, porque ela tem glândula, ela tem, né, produção para aquilo ali. Agora, hoje, uma coisa que a gente tem muito, e a gente fala muito sobre isso, tem livros falando sobre isso, é o uso de ervas galactogogas que estimulam, inclusive, o crescimento do tecido mamário. Tem algumas ervas específicas para aumentar a produção de prolactina, né? Que vão ajudar nessa parte hormonal, mas tem ervas que ajudam no crescimento mamário do tecido glandular. Então, essas ervas a gente já pode começar na gestação. Tá? Não foi associado a trabalho de parto prematuro, não, né? Nenhum artigo associa isso a trabalho de parto prematuro, até porque a sugestão é que tenha início a partir de 36 semanas de gestação. Então, a ordenha pré-natal de colostro a gente não faz antes, com 30 semanas, 32 semanas, é a partir de 36 semanas. Tá. E assim, na sua experiência, você não vê isso, igual você falou, acaba gerando mais confiança, mas o outro lado, assim, de gerar até um desespero, assim, não vou conseguir amamentar, e aí a pessoa já entregar isso, assim, sem nem saber o que vai acontecer mesmo, você não vê isso, não? Sim, tipo, você tá querendo saber, assim, se isso vai desestimular a pessoa quando ela vê que ela tá produzindo. Não vai desestimular, até mesmo, assim, porque é isso, assim, a gente já tem tanta informação que é levada a essa mulher, de que é difícil amamentar, de que talvez ela não consiga, por uma série de motivos, que não é a mama dela, né? Porque quem tá de fora vai falar que ela não vai dormir, que ela não vai conseguir, que ela não vai, né? Que Sim. o bebê não ganhar peso e tal. E mais essa informação e trazida como uma questão anatômica, assim, que Sim. Tipo, é o que a gente falou, isso aí eu não tenho como trabalhar contra. Você tem pouca glândula, vai produzir pouco. Você trazer essa informação pré-natal, você não acha que às vezes isso pode ser um pouco demais para algumas mulheres, assim? Eu acho que vai da pessoa que está atendendo aquela mulher ter a sensibilidade de saber o que falar, a hora que falar e como falar, né? Então, está tendo uma pessoa que tem uma condição anatômica, que eu já percebo na consulta que tem uma condição anatômica desfavorável para uma amamentação exclusiva, eu já começo trabalhando essa segunda via, sabe? Olha, pode ser que você não consiga amamentar exclusivamente, mas a amamentação não é válida só de forma exclusiva, ela é válida também da forma mista. E aí, para essa pessoa saber que existe uma forma de alimentar o filho que previna o desmame precoce, que é através de uma sonda, né? Na maioria das vezes é a nossa medicação, isso pode trazer um pouco mais de conforto. Agora, como a gente trabalha com assistência respeitosa, eu acho que o mais importante é você dar a informação, olha, existe essa possibilidade aqui. Você quer tentar? Não quero, eu quero esperar ver como vai ser quando vai nascer. Então, tudo bem. Então, quando nascer, a gente trabalha em cima do que é possível, né? Agora, para as pessoas que têm mama hipoplásica ou redução de mama, eu acho que a ordenha de colostro é importante para os outros fatores de risco também, mas eu acho que o mais importante é começar o galactogogo na gestação, porque isso não cria tantas expectativas quanto ao volume de leite que ela está vendo sair, sabe? Precisa ficar vendo o volume de leite. Ela está ali ingerindo uma erva prescrita, né, uma erva natural e tal, ou um remédio alopático, de acordo com o caso, mas ela está ali na espera, né? Eu estou fazendo aqui o que é possível para mim nesse momento e vamos ver ali no pós-parto o que a gente pode fazer, né? Então, mas é um cuidado que quem está atendendo precisa ter mesmo, assim, para não trazer mais uma carga, né, para aquela pessoa que deseja amamentar.
E saber manejar mesmo, né? Quais são as melhores ervas para cada caso, quais são os melhores alopáticos para cada caso. Então, tem muito trabalho também com o uso de metformina, por exemplo, de mulheres com diabetes gestacional no pós-parto, que podem ajudar a manter a produção. Hoje, o galactogogo que a gente mais vê usando, assim, é a domperidona, né? Não se usa mais Plasil, Equilide e todos esses galactogogos. A domperidona é a melhor opção, que eu vejo mais resultado, não sei como é que é a experiência de vocês. Já acompanhei gente que faz domperidona na gestação e pessoas que não fizeram, que fizeram só as ervas, né? Foi uma escolha da pessoa. E os resultados são legais, mas eu acho que disso, do fator de risco, o mais importante é a gente falar para a pessoa que existem outras possibilidades, sabe? Que ela não precisa desistir de amamentar se ela não estiver amamentando de forma exclusiva. E dá para somar também outras atitudes que podem melhorar esse prognóstico, né? A gente ainda continuando a falar de fator de risco, a gente não pode ignorar a nossa cultura cesarista, que pode piorar demais a questão do estabelecimento da amamentação, porque se você marca, a prematuridade é um super problema, né? Pela imaturidade do bebê mesmo, dele nascer sem saber sugar, mas existe uma prematuridade que a gente não controla, que são os bebês que precisam nascer, mas existe a prematuridade iatrogênica, né, que é aquela causada pelo obstetra que assiste aquele bebê, pela equipe que o assiste. Então, assim como nas cesáreas marcadas, nas pacientes fora de trabalho de parto, que estou falando sem indicação, né, gente? Porque tem cesárea que tem que ser feita com indicação. Mas sem indicação, a paciente precisa estar ciente disso, que se ela está optando por marcar uma cesárea e tirar um bebê fora de trabalho de parto, ainda que depois de 39 semanas, não dá para a gente garantir que esse bebê vai brilhar na sucção, não. Garantir, a gente não garante nunca, né? No de 42 semanas, mas assim, você está favorecendo a retirada de um bebê que não sabemos se está pronto. Então, num país em que vice-campeão de cesárea do mundo, essa é uma causa que é um fator de risco muito prevalente que tem que ser levado muito em conta. Aí não adianta fazer isso tudo durante o pré-natal, se preparar para caramba e marcar a cesárea com 39 sem nunca ter contraído uma vez, sem pensar nisso. A gente tem direito a escolha de marcar com 39, mas a gente tem que saber que pode ter esse ônus aí. É muito diferente um bebê que nasce com 37 semanas de um bebê que nasce com 40 semanas, a sucção, por exemplo. De 37 é um bebê mais sonolento, vai ter mais dificuldade de transferir o leite, né? É um bebê menos maduro, apesar de já ser um bebê a termo, né? Mas é um bebê menos maduro. E é muito diferente também um bebê que nasce de uma cesárea intraparto, né? Daquela pessoa que passou por um trabalho de parto, para uma cesárea eletiva. A gente aqui não está falando exatamente do que a Maíra falou, desses bebês que, sei lá, foi fazer uma ultrassonografia, o bebê está centralizado, tem que interromper. Isso realmente tem que nascer. Mas na minha prática, assim, eu vejo que os bebês que nascem de uma cesárea intraparto versus um bebê que nasce de uma cesárea eletiva, a disponibilidade para mamar é totalmente diferente. Apesar de 37, as pessoas falarem, o bebê já está pronto, né? Com 37 está pronto. Mas cada semana que ele fica ali intraútero é um ponto a mais na maturidade neurológica que ele vai ganhar, e isso, consequentemente, vai refletir na amamentação. E tem até nome, né? De 37 a 39, a gente fala a termo precoce, né? Sim. Tem até esse termo mesmo. Termo precoce. Isso vem muito do que a gente aprendeu também, né? Dentro da medicina mesmo, de entender até pouquíssimo tempo de que maturidade é pulmonar. Então, esse bebê tem pulmão para nascer, né? É o que a gente preocupava antigamente. Hoje não, hoje o pulmão pelo contrário, assim, você vai conversar com o médico da UTI NEO, o pulmão é o que ele quer menos saber, ele quer saber da parte neurológica, ele quer saber do intestino, ele quer saber de outras coisas que vão ser muito importantes. E eu falo sempre isso, assim, se você for lá e for colher, se você for numa laranjeira e for colher todas as laranjas que estão ali no pé, vai ter laranja docinha, vai ter laranja estragada, vai ter laranja verde. Então, elas não amadurecem todas no mesmo tempo, embora tenham nascido todas do mesmo pé.
é a mesma coisa, né? A gente não pode dizer que os bebês de 39 semanas estão prontos para nascer. Alguns vão estar, né? A gente vai ter algumas mulheres que vão entrar em trabalho de parto com 37, 38 semanas, de forma natural, porque estava tudo certo, está tudo pronto, está na hora de nascer. E outras que vão chegar nas 42 que a gente vai arrancar o menino de lá porque não quis nascer até então. E aí a gente não tem nenhuma evidência científica que dê para a gente grande segurança de deixar esse bebê mais dentro da barriga, mas provavelmente ele não nasceu, não é porque ele tem um retardo mental, ele não nasceu porque realmente não estava pronto no seu todo ali. Não demonstrou, né, nenhum aspecto de prontidão para nascer, né? Tipo, né? Exatamente. No meu momento, mas como a gente também não tem evidência para manter a gestação por mais tempo, é mais seguro que se interrompa, né? A Patrícia colocou aqui, achei super legal, que ela falou que está usando arruda. A arruda caprária é uma erva que a gente usa muito para pessoas que têm desenvolvimento insuficiente glandular, né, de tecido glandular. E hoje, só a título de informação mesmo para vocês, assim, muitas pessoas acham que tem que tomar chá, né? Mas a concentração do chá é muito pequena, então para uma pessoa ter um efeito legal, tanto no pós-parto quanto na gestação com chá, ela teria que tomar uns 8 litros de chá bem concentrado. E tem algumas pessoas que já fazem essas ervas em extrato, então para o pós-parto é ótimo, porque a pessoa só pinga ali na água e resolveu o problema, não tem que ficar fazendo chá e tomando 8 litros de chá por dia, né? Eu acho que a gente não falou sobre gemelaridade, né? Acho que a Maíra falou que tem, Maíra ou Mariana falaram que tem uma pessoa aqui que está grávida de gêmeos, ou que já pariu gêmeos, não sei se ela... já pariu. Já pariu? Qual o nome dela? A Janai. Tá aí, Janai. Ela está aqui ainda? Para ela falar para a gente como está sendo? Assim, acho muito difícil ela estar aqui, porque com gêmeos, né, ela não deve estar... Exatamente, quer falar, tem duas crianças, né? Duas crianças, mas... Eu acho que ela não está aqui mais, fator de risco primeiro pelo baixo peso, né, a maioria dos bebês nascem com um pezinho um pouco menor do que o esperado, e antes do termo, né, é comum um bebê gemelar nascer antes do termo. Vou contar aqui, porque foi muito lindo. A Janai foi um parto gemelar a termo. Ela estava com 37 semanas e 5 dias, eu acho. As bebês eram relativamente pequenas, nasceu com 2.400 e 2 e pouquinho, mas estavam os 2 pélvicos, e eu tinha acabado de voltar no curso de parto pélvico que eu fiz em São Paulo. Eu voltei na segunda, ela chegou no SEIB em trabalho de parto na quarta. Eu falei, gente, oferece ela aí, vê se ela quer parto normal que eu fico. E aí ela queria muito parto normal. Aí ela contou pra gente que ela tinha parado de fazer o plano de parto dela, porque falaram para ela que era impossível, que não tinha jeito. Enfim, né? E aí a gente se encontrou num plantão da Maíra, que eu estava lá assistindo uma paciente minha. E aí ela ganhou o neném de parto normal, gemelar, os 2 pélvicos. Foi lindo. O universo conspirou para essa pessoa, né? Assim, de um jeito... Porque, assim, um parto pélvico gemelar, realmente, não conheço ninguém que tenha assistido. Já acompanhei parto, assim, primeiro cefálico e segundo pélvico, ou só um bebê, né? Um bebê pélvico. Mas os 2 pélvicos, a Tati me contou, e eu fiquei, assim, chocada. Parabéns. Vamos botar mais pimenta, então, porque era monocoriônica e diamniótica, era uma placenta só, e os 2 estavam podálicos, eles não vieram de bunda, não, vieram de pé. Parabéns Elas, mesmo, vocês né? merecem um troféu. 2 meninas lindas. Porque é um ato de resistência mesmo, né, dentro do sistema que a gente tem. Primeiro, você acompanhar um parto pélvico já é um ato de resistência. Gemelar pélvico, então, é maravilhoso. Parabéns. Quando eu falo que a Mariana evoluiu, tá vendo? O parto que eu acompanhei com ela 4, 5 anos atrás. Olha só onde chegamos, parto pélvico gemelar. Bom, eu acho que a gente falou sobre tudo. Eu não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa antes de eu finalizar. Mas eu acho que a gente falou sobre todos os fatores de risco. Deixa eu ver aqui no meu guia. A gente falou sobre... a gente não falou sobre crescimento intrauterino, né? CIUR, mas também é pelo ganho de peso, então aquele bebê que está ganhando pouco peso, que está numa curva um percentil menor, também pode ser que seja um fator de risco. E um caso que eu queria compartilhar aqui, foi um caso que eu atendi, na verdade foram 2 casos que eu atendi, de cirurgia de correção de mamilo. A pessoa que eu estou atendendo ainda, inclusive, ela fez uma cirurgia para everter o mamilo, porque o mamilo era invertido, e ela fez uma fibrose. E ali no local daquela fibrose, o ducto não conseguia ejetar o leite. Então, também é uma
um fator de risco, né? Assim, cirurgias na mama em geral, retirada de cistos, biópsias extensas, também são fatores de risco, porque pode tirar uma quantidade de tecido glandular, né? Se a gente substitui tecido mamário por tecido cicatricial, a gente está perdendo função, né? E aí, se a gente mexe na saída desse leite, que é tipo no mamilo, ela pode produzir, pode ser pior ainda, que aí vai ficar causando mastite, né? Vai obstruir. No caso dessa pessoa, foi um manejo mesmo de mastite, assim, ao longo de quase 7 meses de pós-parto, sabe? Porque ela não podia estimular, né? Ela tinha uma produção menor, então a gente não podia estimular, porque quando estimulava ou com galactogol ou com bomba, ela fazia mastite, então era só uma contenção de danos mesmo. Fê, acho legal a gente falar só de algumas poucas coisas que não contraindicam a amamentação, mas que muita gente pensa que contraindica, tipo a própria mastite. Você tem que esvaziar esse peito, né? Então é bom botar a criança ali para sugar. Mama com abscesso, então você pode continuar, né? Continuar a amamentação. Tinha pensado em outra coisa, gente. Peraí, me ajuda aí. A Jéssica falou aqui para a gente falar sobre Cândida. A Cândida, às vezes, pode acontecer na gestação. A mastite também pode acontecer na gestação, né? Aparecimento de mastite. Agora saiu um protocolo novo para manejo da mastite, que eu até agora não estou conseguindo mudar a minha assistência de acordo com esse protocolo, que é um protocolo bem diferente. Fala para a gente deixar a mama descansar ao invés de fazer ordenha. Eu ainda não estou segura para fazer isso. Mas a Cândida é uma infecção fúngica e os fatores de risco para a Cândida, a Maíra pode falar, obstetra ou Mariana, fala aí. Gente, eu não paro de comer uva aqui, tá? Tá tudo bem. Quais são os fatores de risco para a Cândida? Conta aí. Umidade, né? A Cândida ama umidade. Então, uso de absorvente, né, mamário, deixar a mama muito tampada, tudo isso vai propiciar o aparecimento fúngico. Qualquer desbiose que a paciente esteja apresentando, então, aquela coisa que a gente odeia escutar, mas que é verdade. Então, se ela está dormindo mal, comendo mal pra caramba, ela pode estar alterando a flora dela como um todo, e aí pode facilitar o aparecimento de Cândida. A imunidade baixa, isso que a gente está cansado de saber. Mais o que, gente? O uso de apetrechos para amamentação que não são higienizados adequadamente, então aquela chupetinha que caiu no sofá onde todo mundo senta. Uso prévio de antibiótico, né, que também pode alterar a flora. Isso, tudo isso pode levar à Cândida. E tem um diagnóstico diferencial da Cândida, que poucas pessoas falam sobre ele, que é o fenômeno de Raynaud, né? O fenômeno de Raynaud é uma condição que pode ser sistêmica ou causada pela amamentação, pelo atrito, pelo aumento da pressão intraoral, por alguma tensão do bebê na face, né? Uma mandíbula e uma maxila um pouco mais tensas e tal, e a sintomatologia é a mesma da Cândida, é a sensação de agulhadas, né, no mamilo. Mas o mamilo fica descolorido logo depois da mamada, fica bem branquinho assim, e à medida que o espasmo vascular vai deixando de acontecer, o mamilo volta a ficar rosado de novo. Então, também é uma condição importante. Com relação à Cândida, eu falo que um dia eu vou organizar a fogueira das conchas, porque a concha é um item totalmente dispensável para a amamentação. Ninguém precisa usar concha para nada. Então, quem tiver concha e quiser doar para minha fogueira, vai ser ótimo. Vou convidar todos vocês, vai ser no Parque da Lajinha, ali do lado de fora, vamos botar fogo em tudo. Porque é um fator de risco importante para a Cândida, né? O leite fica ali quentinho, úmido, super nutritivo, escuro, pronto para o fungo se proliferar. Mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Eu queria só falar da Cândida e do fenômeno de Raynaud que você falou. Lembrar que, assim, o diagnóstico não é feito pela vizinha que teve, não é feito pelo telefone, que você fala com alguém, mas eu senti uma fisgada na mama, e fala assim, mas então é Cândida. E liga para o obstetra e fala assim, a fulana falou que eu tô com Cândida, você pode me dar uma receita? Não posso. Entendeu? Porque eu acho que muitas coisas acabam se confundindo, né? Assim, então, fisgada na mama, por exemplo. Às vezes uma mama que enche muito, que, né? Reflexo de ejeção. Tá fazendo uma hiperlactação, né? Pode dar.
A gente agulhada. fala que sentir dor não é normal, sentir dor não é o esperado, mas não quer dizer que quando você está sentindo dor, que a gente vai ter que achar alguma coisa muito errada, que a gente vai ter que entrar com remédio para tratar, porque, olha, eu vou te falar, tá? Isso tá pesado, viu? Aí liga e assim, tem hora que não adianta discutir, você fala assim, então vou te passar um remédio para mama, porque alguém já falou, e aí perguntou para o pediatra, e aí o pediatra falou que pode ser sim, e o obstetra, no fim das contas, que sofre, porque você que tem que dar receita, prescrever. Né? Ninguém quer te dar receita. Tem uma outra condição também, pouquíssimo falada, mas acontece muito, que é um diagnóstico também diferencial para Cândida, que é a mastite subclínica, que é aquele processo que dá só na areola, né? Que fica a areola mais edemaciada, mais avermelhada. E aí você pode tratar com antifúngico pelo tempo que durar, que não vai resolver, vai ter que ser um antibiótico mesmo, não vai ter jeito. Mas poucos profissionais sabem sobre mastite subclínica e fazer o diagnóstico também, né? Não é tão fácil assim. Então, são coisas aí que vocês podem pensar para quando o bebê nascer, se aparecer alguma coisa, procure um profissional, procure uma obstetra, a sua obstetra ou a pediatra que está acompanhando o bebê, para prescrever uma medicação que seja certeira, né? Para você não ficar tomando remédio sem necessidade. Querem falar mais alguma coisa antes de eu terminar aqui? Não? Então, deixa eu falar daqui alguns recados importantes. Eu queria contar para vocês que eu vou lançar hoje um grupo online de amamentação aberto, gratuito e semanal. Então, vai ser toda segunda, 2 horas da tarde, para pessoas que amamentam, né, gestantes e puérperas. O nome do grupo é Café com Leite. Vamos tomar um cafezinho e conversar sobre amamentação. Então, toda segunda, 2 horas da tarde, a partir da semana que vem. Eu vou deixar o link de inscrição aqui. Vai ter um grupo exclusivo para o WhatsApp. Para quem quiser se inscrever, vocês podem divulgar o link de inscrição para quem vocês quiserem. Eu acho que falta esse espaço assim, de troca, né, entre pessoas, e agora com esse mundo online bombando aí, acho que a gente pode alcançar muitas pessoas que não conseguem sair de casa com o bebê, vão poder participar do online. Também contar que amanhã, às 2 horas, no Parque da Lajinha, a gente vai começar a nossa roda presencial de pós-parto. Então, Maíra, daqui a 2 meses, te espero lá, tá? Com o bebê no colo. Eu, Tati de Sabato, Paula Gomes e Clarice Amieiro, a gente vai tocar essa roda de pós-parto uma vez por mês, toda segunda, terça-feira do mês, às 2 horas, de 2 às 4, no Parque da Lajinha. E quem quiser divulgar os próximos encontros que vão acontecer por aqui, para qualquer pessoa nas redes sociais e tal, fiquem à vontade, porque eu acredito, e acho que Mari e Maíra também, que informação é poder, e é assim que a gente consegue mudar esse mundo que a gente está vivendo, né? Assim, fornecer uma assistência de qualidade para as pessoas que a gente acompanha. Acho que os meus recados eram esses. Quero agradecer mais uma vez vocês duas por estarem aqui, e todo mundo que esteve aqui ou que passou por aqui. Vai ficar gravada, né? Essa reunião, esse nosso encontro vai ficar gravado, e eu vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp para quem está lá e que não pôde assistir hoje. Quero agradecer também, Fernando, o convite de novo, obrigada. Aprendi pra caramba, viu? Eu também. Muito bom. Com certeza, a gente nunca sai igual a gente entrou, né? Graças a Deus. Foi muito bom, muito obrigada mesmo. Será que a gente consegue fazer uma foto? Não sei se eu consigo colocar todo mundo aqui, se as pessoas puderem abrir a câmera. Tati sem óculos, não reconheço. Arregalando os olhos. Peraí, deixa eu tirar meu óculos também, porque ele tá uma luz azul. Ai, gente, eu acho o óculos tão charmoso. Mas é porque tem uma luz azul que depois fica no meu olho, assim, aparecendo. A Tati também está preparada para um frio que vou te falar. Mas onde ela mora, neva, né? É porque ela é de Petrópolis. Bom, gente, que bom, Nina, que bom que você tem uma boa assistência. Conta aí, quem é a sua obstetra? Maíra ou Mariana? Bom, eu vou tirar aqui a foto com quem abriu a câmera e a gente... Deixa eu achar aqui. Vamos lá, preparem-se. Quer mostrar a barriga, Maíra? Quero, claro, peraí. Bota para jogo aí. Tá. Abaixa seu rosto abaixa só um pouquinho. Peraí. Oh. 1, 2, 3 e... Foi.
Muito bom, gente. Tem gente que não apareceu aqui, que eu acho que não está cabendo todo mundo na minha tela, mas tudo bem. Amanhã, então, a gente vai estar na roda de pós-parto 2 horas, e quarta-feira a gente vai estar aqui de novo, 7 horas da noite, para falar sobre desmame. Tanto desmame precoce quanto desmame gradual, todo o processo de desmame. Quem quiser e tiver afim, é só chegar. Um beijo para todo mundo. Boa noite. Beijo, boa noite. Beijo, obrigada. Obrigada, Beijo. gente. Boa noite.